Olá, bebê! Vamos à nossa aula 5, exercícios de movimentos circulares. Nossa primeira questão diz: considere o movimento de rotação de duas cidades terrestres A e B, sendo que a cidade A ela está na linha do Equador e a cidade B está localizada numa latitude de 45 graus norte acima do Equador. Considerando somente a rotação da Terra, podemos afirmar que a velocidade linear da cidade B corresponde aproximadamente. Nota, Bezão, que essas duas cidades elas estão dividindo o mesmo eixo, elas estão concêntricas. Quando elas estão concêntricas, o que é que elas têm em comum? A velocidade de rotação, a velocidade angular. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos querer relacionar nossa cidade A com a cidade B em relação à mesma velocidade angular. Para isso, eu vou começar achando uma relação entre os raios de rotação. A cidade B, ela está rotacionando aqui no raio menor, nesse raio que ele está chamando aqui para a gente de R minúsculo. E a cidade A, ela está rotacionando no raio maior. Perceba que qualquer ponto do centro até a periferia também é um raio, e eu vou achar a relação entre essas duas através da relação desse triângulo retângulo. Perceba, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente e a nossa hipotenusa. Então, eu vou começar aqui te dizendo que o cosseno desse ângulo alfa, eu quero relacionar as duas rotações para que eu descubra a relação entre os raios, eu vou ter o cateto adjacente pela nossa hipotenusa. Então, a gente vai começar a fazer substituições. O nosso alfa é o 45 graus. O nosso cateto adjacente é o raio da cidade B. E o nosso cateto oposto, né, seria essa altura, mas eu quero cosseno, então eu quero minha hipotenusa. Minha hipotenusa aqui vai ser quem? Vai ser o raio maior, que corresponde ao raio de A. Vamos então fazer aqui as devidas substituições. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Professor Augusto, esses pequenos valores aqui eu tenho que ter uma noção? Tem sim. Então, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O nosso cateto adjacente é o raio menor e a nossa hipotenusa é o raio maior. Alguns valores de raiz a gente tem que ter uma noção. Um deles é raiz de 2. Então, a gente deve lembrar que raiz de 2 vai ser aproximadamente 1,4. E qual é a outra raiz que é interessante que eu saiba? Raiz de 3, que é 1,7. Então, raiz de 2, que é 1,4 sobre 2, vai ser o raio de B sobre o raio de A. Com isso, a gente consegue estabelecer que o raio da cidade B, que é o raio menor, vai estar correspondendo a 0,7 ou 70% do raio da linha do Equador. Uma vez achada essa relação entre os raios, a gente vai para a relação entre as velocidades angulares. Na hora que a gente está tendo o mesmo eixo, na hora que eu estou tendo um sistema concêntrico, a velocidade angular da cidade A deve ser a mesma velocidade angular da cidade B. Então, eixos separados, velocidades lineares iguais. Eixos divididos, o mesmo eixo para os dois, concêntrico, a velocidade angular é que vai ser a mesma. Professor Augusto, mas há uma relação entre a velocidade angular e a linear, não vai? Vai sim. A velocidade angular é a velocidade linear dividido pelo raio. Então, ômega B vai ser VB sobre RB e ômega A, VA sobre RA. A gente vai, então, agora
fazer as devidas substituições, meu bebê lindo. VA eu vou deixar como está. Agora, o raio de A é o raio maior. VB fica como está. Raio de B é o raio menor. A gente terminou de achar uma relação entre eles. Esse raio menor corresponde a 70% do raio maior. Então, vamos substituir isso aqui. Eu vou te falar que VA sobre o raio da cidade A, o raio da cidade A é o próprio raio da linha do Equador, vai ser o nosso VB. E quem é o raio menor? O raio menor é 70% de R. A gente vai fazer uma simplificação aqui do raio maior, Bezão lindo. E aí a gente vai poder falar para você que a cidade B vai estar com 70% ou 0,7 da velocidade de A. Com isso, nossa resposta fica sendo o item E. Então, tio Augusto, o que é que eu devo gravar da ideia dessa questão? Um eixo comum tem mesma velocidade angular. E a velocidade angular é dada pela velocidade linear sobre o raio. Perfeito? Vamos agora, meu benzão lindo, tentar trabalhar aqui a nossa segunda questão. Segunda questão, Belindo, ele diz para mim. Na figura abaixo é apresentada uma roda A que transmite seu movimento para um conjunto de rodas B, C e D através de uma fita F. Transmissão por correia, corrente, fita, que é que a gente vai ter mesmo, a velocidade linear. Ela permanece sempre esticada e não desliza. Se a roda A parte do repouso, eu já vou ter aqui um movimento circular uniformemente variado. Então, a roda A parte do repouso com aceleração constante e leva 40 segundos para atingir a velocidade final efetuando 180 rotações. Qual deve ser a velocidade angular final da roda D? Ele me dá os dados, raios de A, raio de B, raio de C e raio de D. Muito bem, o que é que você vai perceber aqui para a gente? Na hora que eu estou tendo eixos separados, perceba, eu estou tendo aqui o eixo de A, e bem aqui eu estou tendo o eixo de B. B é a polia interna, C é a externa. Na hora que eu estou tendo eixos comuns, o que é que eu consigo dizer, tio Augusto? Na hora que eu tenho o eixo comum, eu tenho a mesma velocidade linear, tenho o mesmo V. Agora, B e C dividem o mesmo eixo, mesma velocidade angular. E C e D, elas estão por encaixe, dois eixos separados. Eixos separados, mesma velocidade linear. Bom, tio Augusto, como é que eu vou trabalhar isso aqui? Como é que eu vou fazer? Você vai trabalhar baseado no movimento uniformemente variado. Então, repara, lá do M ou V, eu diria para você que espaço final, espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. O que é que a gente vai fazer aqui, Bezão lindo? Nós vamos fazer um pequeno ajuste. O espaço escalar vai ser trocado pelo espaço angular. A velocidade escalar vai ser trocada pela velocidade angular e a aceleração escalar pela aceleração angular. Então, a gente vai ter uma equação do tipo ângulo final vai ser igual a ângulo inicial mais velocidade angular vezes o tempo, mais a aceleração angular vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Usando aqui as letras φ, ômega e o gama, mas você pode botar qualquer letra que você queira. Bom, vamos lá dar uma arrumadinha nisso aqui, Bezão lindo. A nossa polia
ela está partindo do repouso. Então, se a polia parte do repouso, a velocidade angular inicial vai ser nula. Eu vou trazer o nosso ângulo para cá. Aí, ângulo final menos ângulo inicial vai me dar variação de ângulo. Vai dar o quê? Velocidade angular vezes tempo ao quadrado sobre 2. Essa primeira relação aí. Agora, olha só um detalhe. Se eu der uma volta, eu vou andar 360 graus, seria 2π radianos. Mas a questão está falando para a gente que a nossa polia deu 180 voltas, ela deu 180 rotações. Cada rotação 360 graus, ou seja, cada rotação você lembra que vale 2π. Então, a gente deu 180 voltas vezes 2π cada uma. Isso aqui vai ser a nossa variação do ângulo. Isso foi feito em 40 segundos. Então, eu vou ter a velocidade angular vezes 40 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Tio Augusto, o que é que você está fazendo aí? Eu estou achando a nossa velocidade angular, Bezão lindo. Bom, na hora que eu fizer isso aqui, eu vou dizer, Bezão, que a nossa velocidade angular, que vai ficar 1.600 dividido por 2, 800. Aí eu vou dizer que a nossa velocidade angular, chamei aqui de alfa, vamos botar a letra corretinha, eu estou chamando de gama, ela vai ficar 9π sobre 20, ângulo, né, radianos, por segundo ao quadrado. Então, tio Augusto, o que é que você fez aqui, ó? Vai dar 1.600 dividido por 2, 800. Vou cortar aqui o zerinho. E aí eu faço as devidas simplificações para chegar aqui, Bezão lindo. Bom, mas eu estou trabalhando aqui na ideia de comparar os movimentos, né? A primeira coisa que a gente fez foi o espaço. E agora, Augusto, o que é que eu vou fazer? Galerinha, se eu tenho que ver EV0 mais AT, lá do movimento uniformemente variado, nada me impede de falar para você que a velocidade angular final vai ser a velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo. Eu estou chamando essa aceleração angular aqui de gama, mas você pode chamar alfa, enfim, ou qualquer letra que você queira. A nossa partícula, ela começou, né, nossa polia, ela partiu do repouso. Então, se ela partiu do repouso, a velocidade angular é zero. Augusto, mas quem foi que partiu do repouso? Pessoal, a roda A é que partiu do repouso. Então, essas continhas que a gente está fazendo aqui se referem ainda à roda A. Beleza? E aí, tio Augusto, o que é que eu vou botar agora? Minha velocidade angular, Bezão lindo, de A, ela vai ser dada pela aceleração, 9π sobre 20, vezes o nosso tempo, que é 40 segundos. Quando a gente fez isso, Bezão lindo, o que é que eu estou achando? Que a velocidade angular da nossa polia A, tudo isso aqui que eu fiz foi com relação a A, ó, que vai ficar 40 por 22 vezes 9, 18, 18. E Augusto, e velocidade ela é dada em quê? A velocidade aqui, Bezão lindo, vai ser dada em radianos por segundo. Tudo bem? Bom, achei aí até a minha velocidade com relação a quem? Eu achei a minha velocidade aqui com relação a A. Mas a velocidade linear, ela vai ser a velocidade angular vezes o raio. Então, eu vou falar para você que a velocidade de A
vai ser 18π. Cadê o raio da roda A? 0,3 metros. Quando eu fiz isso para você, Besoninho, eu estou te dizendo que a velocidade linear da roda A, ela vai ser dada por quem? 5,4 π metros por segundo. Porém, observa que A e B estão unidas por correia. Então, se está unida por correia, PA vai ser igual a VB. Então, isso aqui também corresponde à velocidade da roda B. Bom, agora, nota que B e C, elas estão dividindo o mesmo eixo. Então, a velocidade angular de B é igualzinho à velocidade angular de C. Tá, tio Augusto? E aí, o que é que a gente vai estar fazendo agora, meninada? Como as duas velocidades angulares vão ser iguais, ômega B é igualzinho a ômega C, eu vou dar um jeitinho agora de achar minha velocidade angular de C para poder chegar em D que ele está me pedindo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Lembra que a velocidade linear é a angular sobre o raio. Então, o tio Augusto vai fazer o seguinte, ó. VA sobre RA. Opa, que A, tio Augusto? A gente está falando de B. VB sobre RB, desculpem, vai ser igualzinho a VC sobre quem, Augusto? Sobre o RC. Ei, Augusto, eu podia ter otimizado aí. E já que A e B ele teria a mesma velocidade linear, eu podia ter pulado algumas etapas? Podia em termos de substituição, mas vamos fazer passo a passo e de repente fica mais fácil para a gente perceber, beleza? Eu vou sumir agora um pouquinho da tela para dar espaço e vamos continuar. Olha só, VB 5,4 π. Aí vamos dar uma olhadinha aqui no raio de B. B tem um raio de 0,2 metros. Aí a gente vai ter o VC que eu quero achar, Besolino. E quando eu olho o raio de C, o raio de C é 0,25 metros. Uma vez que eu fiz isso, eu vou conseguir descobrir a minha velocidade de C. A velocidade de C vai ficar 6,75 pi metros por segundo. Tio Augusto, e agora o que é que a gente vai fazer para terminar? A gente vai para a nossa última etapa. Nota que C e D, eles estão por encaixe. Quando faz isso, eu vou te dizer que VC vai ser igualzinho a VD, Bezão lindo. Augusto, mas V é ômega R, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou te falar que a velocidade de C, que eu já tenho, não vou substituir, mas a velocidade linear de D vai ser a velocidade angular vezes o raio de D. Então agora, Bezão lindo, a gente vai fazer as devidas substituições. Olha só, VC 6,75 π. A velocidade angular de D eu estou te pedindo para achar. E observa que D ele vai ter o raio igual a A, que é 0,3 metros. Com isso, eu vou conseguir achar a velocidade angular de D. D vai ter velocidade angular de 6,75 π. Quem está multiplicando passa dividindo.
Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei só o 0,3 e passei dividindo e deixei o ômega D separado. Quando eu fiz isso, meninada, eu vou te dizer que a velocidade angular de D vai ficar 22,5 π radianos por segundo. Se liga nisso aqui das unidades, né? Como eu estou fazendo em ângulo, tem que ser medida de ângulo, que vai ser o meu radiano, né? Informação a respeito do ângulo. Com isso, meninada linda, nós estamos com uma resposta correta, letra C. Vamos fazer mais uma? Questão de número 3, Bezão. Em uma fábrica, um técnico deve medir a velocidade angular de uma polia girando, acho que é achar a velocidade angular, e ele apaga as luzes do ambiente e ilumina a peça somente com luz de uma lâmpada estroboscópica. Fica piscando, né? E aí ele fala para a gente que a frequência ela pode ser continuamente variada e precisamente conhecida. A polia tem uma mancha branca na lateral. Ele observa que quando a frequência dos flashes é de 9 Hz, a mancha parece estar parada. O que é que significa dizer? Cada vez que o flash acende, a polia deu uma volta completa ou 2 voltas completas, enfim, cada vez que o flash acende, a polia está de novo com a mancha na mesma posição, então ela deu um número de voltas completos. Aí ele aumenta vagarosamente a frequência do piscar da lâmpada. Quando essa atinge 12 Hz, a mancha parece estar parada de novo. Na hora que a lâmpada apaga, a polia dá um número X de voltas, de tal modo que quando a lâmpada acende, a polia está com a mancha na mesma posição. Aí, com base nessas observações, eu quero que a gente ache a frequência da polia. Perceba que cada vez que a lâmpada acende, a polia deu um número inteiro de voltas. Então, o que é que a gente pode perceber aí? Eu tenho que ter uma relação entre 9 voltas e 12 voltas. O número de voltas, 9 piscadas, perdão, 9 Hz e 12 Hz. Então, o número de voltas que a polia dá, cada vez que a lâmpada piscar, a polia deu um número X de voltas para que a mancha esteja na mesma posição. Então, eu tenho que ter aí essa frequência da polia, tem que ser um múltiplo comum entre 9 e 12. E aí, o que é que a gente vai fazer, Bezão linda? A melhor maneira de fazer? Vamos tirar aqui o nosso MMC. Então, olha só, eu vou dividir por 3, eu vou ter 3, 12 por 3, 4. Vou fazer o seguinte, vou dividir por 3 novamente. Eu vou ter 1 aqui, eu continuo 4. Vou dividir por 2, eu tenho 2. Vou dividir por 2, eu vou ter 1. Aí, olha só, meninada linda. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, a gente vai ter que a frequência da nossa polia é de 36 Hz. 36 Hz, a gente vai estar marcando o item E. Muito bem, Bezada, nossa questão de número 4. Ele diz que a figura indica um mecanismo com 4 engrenagens A, B, C e D, sendo que o eixo da engrenagem D é diretamente responsável por girar o ponteiro dos minutos do mostrador de um relógio convencional de ponteiros, horas e minutos. Então vamos destacar isso aqui, ó. A engrenagem D, ela vai ser diretamente responsável por girar o ponteiro dos minutos do mostrador de um relógio convencional. Isso quer dizer que um giro completo do eixo da engrenagem D implica um giro completo do ponteiro dos minutos. Um giro completo da engrenagem D me dá um giro completo do ponteiro dos minutos. Quando os ponteiros do relógio marcavam 8 horas e 40 minutos, foram dados 5 giros completos na engrenagem A.
no sentido indicado. Com esse movimento, o horário do relógio ele foi alterado para... Bom, vamos lá, Bezão. Primeira coisa que eu vou te pedir para observar. Só faz sentido aí eu ter dentes de mesmo tamanho, para poder ter esse encaixe perfeito. Então, a primeira coisa que você vai observar aqui é que o raio ele vai ser proporcional ao número de dentes. Quanto mais dentes, maior vai ter que ser a polia. Não faz sentido eu ter dentes de tamanhos diferentes, senão não teria esse encaixe perfeito. Então, a primeira coisa que eu vou te pedir é para a gente perceber isso. Muito bem, vamos lá começar então aqui a gente a trabalhar. Bezão lindo, nota que A e B, elas estão com encaixe. Quando elas estão com encaixe, eu vou ter que te falar que a velocidade linear de A vai ter que ser igualzinho à velocidade linear de B. Então, encaixe, velocidades lineares iguais. Porém, eu vou te falar que essa velocidade linear pode ser angular vezes o raio. Então, eu vou ter que ômega A vezes o raio A vai ser igualzinho a ômega B vezes o raio B. A nossa velocidade angular ela pode ser dada por 2πf. Logo, eu vou ter 2π f de A vezes o raio de A igual a 2π f de B vezes o raio de B. Professor Augusto, então eu posso pegar esse 2π e pode simplificar? Pode sim. Lembra agora que a frequência ela é definida como sendo o número de voltas dadas na unidade do tempo. Então, quem é a frequência de A? É o número de voltas que A dá num certo intervalo de tempo. Isso aqui vezes o raio de A. A gente vai repetir a mesma relação que a gente vai estar aqui, Bezão lindo. Então, quem é a frequência de B? É o número de voltas que B dá num certo intervalo de tempo. E isso aqui eu vou te multiplicar pelo raio de B. O que a gente vai ter agora? Intervalo de tempo, eu vou dar uma simplificada. Nosso exercício fala que quando os ponteiros do relógio marcavam 40, foram dadas 5 giros na engrenagem A. Então, número de voltas da engrenagem A, 5. O raio de A. O raio de A vai ser proporcional aos 24 dentes que ele tem. Aí, qual é o número de giros que B vai dar? Eu vou tentar descobrir agora contigo. E B tem 30 dentes. Olha só, Bezão lindo. Eu vou simplificar aqui por 5. Então, 30 por 5 dá 6. 24 dividido por 6. A gente acabou de achar que o número de voltas que B dá vai ser de 4 voltas. Então, B, ele deu 4 giros. Acontece que B e C estão com o eixo comum. E aí, o que é que eu posso te falar? Como B e C estão com um eixo comum, o número de voltas que B vai dar vai ser igualzinho ao número de voltas que C vai dar. Muito bem, tio Augusto. Então, quer dizer que essa galera aqui está com o mesmo eixo, tem que ser o mesmo número de voltas, isso. Então, o número de voltas que C vai dar, Bezão lindo, também vai ser 4. Também vou ter 4 giros. Até aí, tudo bem? Agora, olha um detalhe interessante aqui que a questão tem para a gente da Unesp. Esse cara tem 25 dentes e esse aqui também tem 25 dentes. Então, se eles têm o mesmo número de dentes, o número de giros vai ter que ser igual, né? Não vai ter giro diferente. Então, na hora que eu coloquei 4 giros para C, eu vou ter também que ter 4 giros para D. Eu só não entendi, tá? Vamos fazer aqui só para a gente chegar a essa mesma conclusão. C e D vão estar por encaixe. C e D vai ter que ter a mesma velocidade linear.
mais V é ômega R. Ômega C, RC, vai ser igualzinho a ômega D, RD. Eu vou trocar o ômega por 2πf, Bzão. Então, eu vou te falar aqui. 2π, F de C, R de C, vai ser igual a 2π, F de D, R de D. A gente vai pegar esse 2π e vai dar uma simplificada aqui. E vamos fazer aquela história de substituir o F pelo número de voltas. Então, quem é a frequência de C? É o número de voltas que C vai dar no intervalo de tempo vezes o raio de C. A mesma coisa a gente vai repetir aqui para D. Então, quem é a frequência de D? É o número de voltas que D vai dar num certo intervalo de tempo vezes o raio de D. Só faz sentido se o tempo for o mesmo, porque o mecanismo gira simultaneamente. Então, olha só o que é que eu vou te falar aqui. Número de voltas de C, eu já sei que é 4. C, ele está me dando com 25 dentes. Número de voltas de D, eu vou querer achar. Mas D, Bzão, também tem 25 dentes. Ai, Augusto. Então, tu fez isso só para me provar que o número de voltas de D também é 4? É, Bzão. Então, repara que você já podia ter olhado para cá e ter respondido sim esse último cálculo. Agora, olha um detalhe aqui. Ele fala para mim que a engrenagem D é diretamente responsável por girar o ponteiro dos minutos. Acontece que uma volta do ponteiro dos minutos corresponde a 1 hora. Então, olha só. Uma volta vai me dar 1 hora. 4 voltas, tio, vai me dar que variação de tempo? Bzão lindo. 4 voltas vai te dar 4 horas. Ah, então, peraí. Intervalo de tempo é tempo final menos tempo inicial. Isso, Bzão lindo. Então, tio Augusto, eu posso falar que meu tempo final vai ser a variação de tempo, 4 horas, mais o meu tempo inicial, 8 horas e 40 minutos. Isso. E aí, meninada, na hora que eu vou estar tendo 8 horas mais 8 horas e 40 minutos mais 4 horas, o que é que eu vou ter? 12 horas e 40 minutos. Então, isso aqui vai me dar 12 horas e 40 minutos. Respostinha correta, letra E. Show! Vamos lá, mais uma, bezinho lindo do tio. Vou te pedir, por favor, para a gente pensar agora na nossa questão de número 5. Questão 5, ele fala aqui para a gente. Em um parque de diversões, 2 carrinhos A e B descrevem um movimento circular uniforme em pistas distintas, concêntricas, mesmo centro. Eu vou ter que estar com a mesma velocidade angular, muito próximas e de raios RA e RB. Quando se movem no mesmo sentido, os carrinhos encontram-se lado a lado a cada 40 segundos. E quando se movem em sentidos opostos, eles vão se encontrar a cada 10 segundos. Os carrinhos possuem velocidades escalares diferentes e os respectivos módulos das velocidades escalares são os mesmos às 2 situações descritas. Então, VA é constante, VB também vai ser constante. Podemos afirmar que a razão, que é a divisão entre o módulo da velocidade escalar do carrinho A e do carrinho B é D. Muito bem, bebelindos, vamos então pensar aqui como é que a gente pode fazer essa nossa questão.
Como as velocidades são constantes, eu posso pensar aqui em movimento uniforme. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade angular vezes o tempo. Então, vamos adaptar isso aqui para o nosso movimento circular. O espaço escalar vai ser trocado pelo espaço angular. Então, ângulo final é ângulo inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Ok? Tudo bem? Daqui eu vou te falar que a nossa variação de ângulo vai ser dado pela velocidade angular vezes o tempo. Mas, Sr. Augusto, a velocidade angular vai ser linear sobre o raio, né? É sim, Besolino. Então, nossa variação de ângulo, ela vai ser dado pelo nosso ômega, V sobre R. Isso aqui, V sobre R, vezes o nosso intervalo de tempo. Bom, achei a relação aqui entre os dois, agora vamos pensar um pouquinho. Nessa primeira imagem aqui, eu vou pensar os dois girando para o mesmo lado. Então, eu vou te falar aqui meu corpo A, meu corpo B, girando para o mesmo lado. Quando eles fazem isso, eles vão ter o primeiro encontro com 40 segundos. Nessa segunda situação aqui, cara, eu vou pensar em botar o A para um lado e o B para o outro. Quando acontece isso aqui, eles vão ter o primeiro encontro a cada 10 segundos. O que a gente pode pensar aqui? Eu posso pensar aqui exatamente na ideia de movimento relativo. Então, para o mesmo sentido, o que vai estar acontecendo? Um vai estar atrapalhando o encontro do outro. Então, o que eu vou falar aqui? Variação do ângulo A ou B, tanto faz, eu vou escolher o A como se fosse o primeiro, menos a variação do ângulo de B, vai completar a nossa volta, Bzão. Então, VA sobre RA no intervalo de 40 segundos, menos VB sobre RB no mesmo intervalo de 40 segundos, isso vai me dar 2π radianos. Até aí, tá de boa? Tá tranquilinho? Muito bem, vamos lá para outra situação. Variação do ângulo de A, de Augusto, mas agora eles estão em sentidos opostos, isso, então um ajuda o outro a encontrar. Mais variação do ângulo de B, isso vai completar, meninada, uma volta. Então, eu vou fazer para você que VA sobre RA vezes 10, mais VB sobre RB vezes 10, isso aqui vai me dar 2π. Agora, olha um detalhezinho. Essa primeira expressão é igual a 2π, essa segunda também é igual a 2π. Augusto, então quer dizer que essas equações aí, elas são iguais, né? Vamos fazer isso então. Ó. 2π é igual a 2π. Então, eu vou pegar aqui a primeira e vou igualar, meninada, com a segunda. Todo mundo é igual a 2π. Então, VA vezes 40 sobre o raio de A, menos VB vezes 40 sobre o raio de B, vai ser VA vezes 10 sobre o raio de A, mais VB vezes 10 sobre o raio de B. Para facilitar um pouquinho aqui os nossos cálculos, eu vou dividir todo mundo por 10. Tá, tio Augusto? Agora, o que é que você vai fazer? Agora, eu vou tentar fazer o seguinte.
trazer o A para um lado e deixar o B para o outro. Olha só, aqui eu vou ter, meninada linda, 4 VA sobre RA, aí aqui está mais, vem para cá menos. Menos 1 VA sobre RA, aí isso vai ser 1 VB sobre RB, e esse cara aqui está menos. Quando ele vai para lá, ele vai mais. Então, mais 4 VB sobre RB. Ah, tio Augusto, o que é que eu vou ter aqui? Que 3 VA sobre RA vai ser igual a 5 VB sobre RB. Besolino, mas eu estou te pedindo para você VA sobre VB. Então, peraí, ó, VB vem para o lado de cá, então VB vem para cá, o RA vai para lá. Então, eu vou ficar com 5RA. O RB já estava desse lado e o 3 vai para baixo. Então, na hora que a gente fez isso, Belindo, nós estamos com a resposta correta, letra C. Então, Tio Augusto, toda a vida que eu tiver a ideia de movimento circular, eu posso sempre pensar nessa ideia de comparar se é uniforme com o movimento uniforme retilíneo. E posso trabalhar, se for variado, com o movimento uniformemente variado? Pode sim, Bezão lindo. E aí vale os mesmos conceitos de velocidade relativa e tudo mais que a gente tem. Para o mesmo lado, um atrapalha o outro, eu subtraio, para lados opostos eles se ajudam, eu somo. Muito bem, vou te pedir para a gente pensar agora nessa questão 6 do Enem. Ele fala que a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência da época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relógio-eiro, usa um sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto e o número de dentes está apresentado no quadro. Lembra, só faz sentido eu ter encaixe se os dentes forem de mesmo tamanho. Então, sempre nessa situação, o raio é proporcional ao número de dentes. Muito bem, a frequência de giro do ponteiro em rotações por minuto é... Tio Augusto, o que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou te pedir para você observar o seguinte. O motor ele está no mesmo eixo da engrenagem A. Quando acontece isso, a frequência de A ela deve ser a mesma frequência do motor. Eles estão dividindo o mesmo eixo, eles vão dar o mesmo número de voltas, Bezolino. Então, a primeira relação que a gente vai ter aqui é que a frequência de A é a própria frequência do motor. Essa frequência de A vai ser 18 rotações por minuto, 18 voltas a cada minuto. Porém, agora observe que A e B eles estão por encaixe. Então, a velocidade de A deve ser igualzinha à velocidade de B, porque a gente está trabalhando com encaixe. A velocidade linear é ômega-r. Então, eu vou te falar que ômega-a vezes o raio A vai ser igualzinho a ômega B vezes o raio B. Tio Augusto, e aí eu vou ter que lembrar que o ômega pode ser trocado por quem? Ômega pode ser trocado por 2πf, Bezão lindo. Então, eu vou ter 2πf, isso é o ômega, de A, vezes o raio A, vai ser igual a 2πf, isso é o ômega de B, vezes o raio B. 2π com 2π a gente vai simplificar. E agora eu vou observar sempre que o raio é proporcional ao número de dentes. Então, vem cá. A
É que ele está dizendo para mim. Ele está falando para mim que essa engrenagem A ela tem 24 dentes. Tá, e a frequência de A é 18. Então, frequência de A, 18, vezes o raio de A, 24. Isso deve ser a frequência de B. E olha na nossa tabela, B tem 72 dentes. Na hora que a gente faz isso, meninada linda, eu vou encontrar que a frequência de B vai ser de 6 revoluções por minuto. Porém, nota que B está no mesmo eixo de C. Ah, professor, então quer dizer que se B está no mesmo eixo de C, se eles dividem o mesmo eixo, na hora que eu achei a frequência de B, eu achei a de C. Frequência de C também é quem? 6 rotações por minuto. Bom, agora, finalmente, nota que C está encaixando em D. Então, velocidade de C vai ser a mesma velocidade linear de D. A gente vai fazer aqui as mesmas substituiçõezinhas. V vai ser ômega R, então ômega C RC vai ser ômega D RD. Augusto, eu tenho que escrever tudo isso? Não, você já pode pular direto para a relação do Rafa, RAFA, né, igual a FB, RB, ou seja, RC, FC vai ser igual a RD, RC, RD. Mas vamos lá, vou substituir aqui, Bzão, nosso ômega por 2πf. Então, 2πfc vezes o raio de C vai ser 2πfd raio de D. 2π com 2π a gente vai simplificar, meninada linda. Então, olha só, a frequência de C. Aí, tio Augusto, cadê o raio de C? C tem 36 dentes. Então, a frequência de C vezes o raio de C, tio Augusto, mas a frequência de C já é 6. Então vamos substituir. Frequência de C vezes o raio de C vai ser a frequência de D que a gente está querendo, Bzão lindo. E D tem 108 dentes. Na hora que você faz isso, você achou que D tem 2 revoluções por minuto. Se D tem 2 revoluções por minuto, o nosso gabarito, letra B de bola. Então, sempre aquela ideia básica de que número de dentes proporcional ao raio, e aí, na hora que eu tenho o sistema com um eixo comum, VA sobre RA igual a VB sobre RB, com encaixe, eixos separados, o que é que eu vou ter? FA-RA igual a FB-RB, generalizando, chamando só de A e B. Vou te pedir agora, por favor, para a gente pensar em mais uma questão. E olha só, aqui eu já fiz um detalhezinho na figura para me ajudar. Ele está me dando aqui o eixo. Galera, na hora que eu tenho a ideia da rotação que eu estou fazendo, você vai lembrar para o tio Augusto que a rotação é naquela altura que você está trabalhando. Então, isso aqui é que vai ser o eixo de rotação em São José do Rio Preto. E aqui a gente vai ter o nosso eixo de rotação na linha do Equador, tá? Eu tenho um raio aqui do Equador. Muito bem, Bzão lindo, eu vou pedir para você olhar para o tio Augusto, para esse triangulinho aqui. Vamos fazer esse cara aqui separadinho, ó. Eu vou pegar, tanto faz eu pegar aqui o de baixo, como eu pegar o de cima, né? Se esse cara aqui é o nosso ângulo, aqui também é o ângulo, eu vou pegar esse triângulozinho aqui embaixo, tá, galera? Para ficar mais fácil, ó, esse é equivalente a esse, então eu vou pegar esse de baixo. Então, vamos desenhar ele aqui só para você enxergar melhor. Se esse ângulo aqui é o nosso φ, aqui também é o φ, Bzão lindo. Esse trechinho é o meu raio menor, que é o raio em São José do Rio Preto. E
E a nossa hipotenusa é o próprio raio do Equador. Então, cosseno de φ vai ser, tio Augusto, cateto adjacente sobre a hipotenusa nosso cosseno de φ 0,93, só lembrando aqui, seno é um N, tá? Falhinha aqui de notação. Então, a gente vai ter, Bezão, que 0,93, isso aqui eu nem li, né? Negócio feio, vamos arrumar aqui, vai. Belindo, nossa questão de número 7 diz: uma pessoa parada sobre a linha do equador terrestre apresenta uma velocidade tangencial devido à rotação da Terra próximo a 1.700 km por hora. Sabendo que seno de 21 graus é 0,36 e cosseno de 21 graus é 0,93, uma pessoa em repouso sobre o solo em São José do Rio Preto, cuja latitude forma um ângulo φ de 21 graus sul, tem velocidade tangencial de módulo próximo a. Primeira coisa que eu vou te pedir aqui é para a gente relacionar os raios. Coloquei aqui esse disco a mais só para a gente perceber que em São José do Rio Preto o círculo de rotação é menorzinho. Então vem cá, Bezão lindo. Esse pedacinho aqui, o Augusto, a coordenação motora sem motor, a gente vai ficar mais ou menos aqui. Esse pedacinho aqui, galera, é o raio em São José do Rio Preto. Aí, olha só, tio Augusto, eu vou ter aqui a ideia de um triangulinho, ó. Se esse ângulo aqui é o φ, esse cara também é φ. Eu vou te pedir para a gente olhar para esse triângulo aqui que corresponde a esse aqui. Nosso ângulo, gente, é o φ, que é o 21 graus. Aqui é o raio em São José do Rio Preto e a hipotenusa é o raio do Equador. Augusto, então a gente vai começar com que relação? Bezão, vamos começar com cosseno. Cosseno de φ, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Augusto, mas ele falou para mim que esse φ é 21 graus. Isso. Então, cosseno de 21 graus vai ser o raio em São José do Rio Preto pelo raio do Equador. Acontece que cosseno de 21 graus é 0,93. Então, isso aqui vai ficar o raio menor sobre o raio maior. Na hora que a gente fez isso, eu vou conseguir escrever para você que o raio em São José do Rio Preto vai ser 0,93 vezes o raio do Equador. Agora, nota que eu estou tendo um eixo comum. Na hora que eu estou tendo um eixo comum, esse pessoal está com a mesma velocidade angular. Então, a velocidade angular na linha do Equador vai ser a mesma velocidade angular lá em São José do Rio Preto. Mas, tio Augusto, eu posso perfeitamente trocar a velocidade angular pela linear sobre o raio? Deve. Então, o que a gente vai fazer agora vai ser isso, Bezão lindo. Quem é a velocidade angular no Equador? É a velocidade linear do Equador, que eu já tenho 1.700, pelo raio do Equador. Isso vai ser a velocidade em São José do Rio Preto, pelo raio em São José do Rio Preto.
Professor Augusto, mas eu já tenho esses números, então basta eu substituir, né? Isso, Besalmino. Vai fazer isso aqui agora. Olha só. Velocidade do Equador, 1.700 quilômetros horários. Raio do Equador, vou chamar de R. Velocidade em São José do Rio Preto, eu quero achar. Acontece que o R menor é 0,93 do raio maior. A gente vai simplificar o raio maior e olha só, eu vou te falar que a velocidade em São José do Rio Preto vai ficar 1.700 vezes 0,93, ou seja, 17 vezes 93. Então, a velocidade em São José vai ficar 1.580 quilômetros horários. Tio Augusto, quando eu faço isso, o que é que eu tenho aqui? A gente tem como resposta correta, meninada, a nossa letra E. Vamos lá, mais uma. Questão de número 8. As engrenagens A, B e C de raios RA, RB e RC acima desenhadas fazem parte de um conjunto que funciona com o motor acoplado a uma engrenagem A de raio 20 centímetros e gira com frequência de 120 rotações por minuto no sentido horário. Conhecendo o raio de A e o raio de C, pode-se afirmar que no Sistema Internacional de Unidades, eu vou ter que usar o tempo em segundos, a aceleração de um ponto da periferia da engrenagem C tem módulo igual a. Nota, Bisão, que a gente está tendo aqui uma rotação e eu estou tendo aqui uma rotação com frequência constante. Então, estou tendo um movimento circular uniforme. Logo, a única aceleração possível que eu tenho aí é a aceleração do tipo centrípeta. Então, qualquer ponto da periferia que a gente coloque aqui, qualquer ponto desse disco, ele obrigatoriamente vai ter que ter uma aceleração que aponta para o centro. É isso que ele está pedindo para a gente achar. Mas olha só, se eu tenho um encaixe, então VA é igual a VB, que é igual a VC. A gente está trabalhando com encaixe. Na hora que eu tenho encaixe, essas velocidades são constantes. Mas a minha relação aqui pode vir direto de A para C sem nenhum problema. Então eu vou pegar só o trechinho que o VA é igual ao VC e o VB também é igual, mas VB não é alvo do meu estudo. Ele me deu dados de A e está pedindo C, então por isso que eu vou logo de A para C, que é a mesma coisa que a gente vai estar fazendo. Mas lembra que V é igual a ômega R, então eu vou ter ômega RA vai ser igual a ômega B, RB. E Augusto, está sendo aquela mesma história que troca o ômega por 2πf? Gente, é sempre assim no movimento curvilíneo. Então, olha só, 2π, F de A, R de A, vai ser 2π, Augusto escreveu B, é porque é igual a B, mas também é igual a C. Posso deixar o B? Pode, não está errado, mas eu posso economizar e ir direto para C para ser mais rápido, tá? Então eu dei 2π FC, RC, tio Augusto, a gente pode pegar esse 2π e pode simplificar? Deve fazer isso. Na hora que a gente simplificou aqui, o que é que eu vou falar para você? Frequência de A está me dando 120 rotações. O raio de A é 20 centímetros. Como eu estou igualando, eu não preciso transformar aqui a minha unidade. Aí eu vou te pedir para a gente achar a frequência de C, mas olha que o raio de C é de 25 centímetros. Por isso que eu posso deixar aqui, porque centímetro com centímetro eu vou cortar. E aí, na hora que eu fiz isso, eu estou achando que a frequência de C é de 96 rotações por minuto. Só que a questão pediu para a gente responder isso aqui no SI.
Tá, tio Augusto? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai converter, né? Lembra que um minuto tem 60 segundos? Então eu vou falar para você que a frequência de C no sistema internacional vai ser dado por 96, um minuto tem 60 segundos, então você vai dividir isso aqui por 60. E quando você fez isso, Belino, você achou para a gente que a frequência de C corresponde a 1,6 rotações por segundo ou hertz. Porém, como o movimento é uniforme, circular uniforme, a única aceleração que a gente tem aí vai ser a aceleração do tipo centrípeta. Então, eu vou falar para você que a aceleração do tipo centrípeta, lá na polia C, ela vai ser dado pelo quadrado da velocidade dividido pelo nosso raio. Augusto. Mas V igual a ômega R, né? Eu podia ter colocado logo que era ômega 2 vezes R. Podia, sem nenhum problema, tá? Daria correto. Então, olha só. O que é que o tio vai falar aqui? Por que eu botei essa aqui? Porque é mais comum a gente escrevê-la, né, desse jeitinho. Então, quem é o V? V é ômega R. Então, tio Augusto, eu vou ter ômega 2 R2, V igual a ômega R, sobre R. Posso, meninada, simplificar o meu raio. Quando eu fiz isso, eu estou te falando que a aceleração de C vai ser ômega 2 de C vezes o raio de C. Como essa aceleração aponta para o centro, ela vai ser centrípeta. Augusto, mais ômega é igual a 2πf. Isso, besão lindo. Aí eu já tenho a frequência, eu vou fazer isso. Ó. A aceleração de C vai ser 2πf de C ao quadrado vezes o raio de C. Daí a aceleração centrípeta do ponto C, 4π ao quadrado, frequência de C ao quadrado, vezes o raio de C, que eu estou trabalhando agora com a polia C. A nossa aceleração centrípeta, 4. A questão me pede para usar π ao quadrado igual a 10. Se C tem raio de 25 centímetros no SI, vai ser 0,25 metros. Perfeito, tem então 4 π ao quadrado. Tio, e a frequência? Vamos botar na ordem, né? Primeira frequência de C. 1,6 ao quadrado, vezes o raio, que é 0,25. Eu tinha só trocado a ordem, que não vai alterar nada. Na hora que eu faço isso aqui, besão lindo, eu vou achar que a aceleração centrípeta do ponto C vai ser igual a 25,6. Eu transformei o raio para metro, então metro por segundo ao quadrado. Quem é isso aqui, tio Augusto? É a nossa letra C. Muito bem, besão lindo. Vamos lá, mais uma, por favor. Estamos quase terminando. Questão de número 9. Uma aeronave, antes de aterrissar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ele faz uma curva no ar. Olha só, nós temos um movimento curvilíneo, mostrando aos passageiros a bela vista da Baía de Guanabara. Suponha que essa curva seja um círculo de raio 6.000 metros, então um raiozinho de 6 quilômetros, e que a aeronave ela traça essa trajetória com a velocidade de 432 quilômetros por hora. Aí eu te peço, quem é a aceleração centrípeta? Primeira coisa que você vai fazer é conversão de unidades, tá, bebê? Eu vou pegar o meu 432 quilômetros por hora e vou dividir por 3,6, porque eu vou precisar utilizar isso no SI, já que ele está pedindo para eu responder aqui em metros por segundo. Na hora que eu fiz isso aqui, galera, eu vou te dizer que a minha velocidade vai ser de 120 metros por segundo.
Tio, mas aí eu posso dizer que a aceleração centrípeta pode ser dado por v ao quadrado sobre r. Isso. E agora a gente vai substituir. A aceleração centrípeta deste avião ela vai ser dada por 120 ao quadrado, 14.400, dividido pelo nosso raio, que é 6.000 metros. Besão lindo, quando a gente fez isso aqui, a gente vai estar achando que essa aceleração centrípeta vai ser de 2,4 metros por segundo ao quadrado. E aí, na hora que a gente faz isso, letra C, com um excessozinho aí de casas decimais, né? Tá com excesso de significativas, mas tudo bem. Isso aqui não vai comprometer a nossa resposta. Muito bem, vamos lá, mais uma, besão lindo. Questão de número 10. Analise o caso apresentado na figura a seguir, as proposições feitas pelo professor a seus alunos. Brincar de jogar peão fez e ainda faz parte da infância das pessoas. Ver o peão girando sem cair é algo que encanta as crianças. Agora podemos perceber conhecimentos físicos envolvidos no rodar do peão. Nesse sentido, considere um peão girando em movimento circular uniforme, só vai ter aceleração centrípeta, conforme a figura a seguir, com duas esferas A e B grudadas sobre ele nas posições indicadas. Muito bem, besão lindo, vamos lá. Primeira das nossas afirmativas. As esferas A e B estão sujeitas à mesma força centrípeta. Pessoal, força é massa vezes aceleração. Como a gente está falando em centrípeta, a aceleração vai ser a centrípeta. Então, a força centrípeta vai ficar M V ao quadrado sobre R. Mas observa da figura que RA é diferente do RB. Poxa, professor, se os raios vão ser iguais, eu teria forças iguais, mas os raios são diferentes, né? Se os raios são diferentes, meninada, a consequência disso aqui é que a gente vai ter força centrípeta diferente. Então, a força centrípeta que atua sobre a bolinha A, ela vai ser diferente da força centrípeta que atua sobre a bolinha B. Nesse caso aqui, a nossa primeira afirmativa não está legal, ela está falsa. Bom, aí eu vou te pedir aqui para a gente pensar na afirmativa 2, besão lindo. As velocidades angulares das esferas são iguais. Cara, elas estão dividindo o mesmo eixo, né? Então isso aqui é verdadeiro. O que é que acontece? Elas estão dividindo o mesmo eixo, elas são concêntricas. Sim, isso aqui está verdade. Aí eu vou te pedir para a gente pensar aqui na terceira, e eu vou usar a ideia dessa figurinha aqui. Eu vou pegar aqui a nossa figura, eu vou pegar só o ponto da periferia, vou pegar aqui 4 pontos. Na hora que eu estou girando, galera, a velocidade linear ou tangencial, né, ela vai ser tangente à trajetória. Augusto, o movimento é circular e uniforme. O módulo da velocidade é constante, mas a direção dela não. Então, o vetor velocidade linear da esfera A é constante. Gente, o vetor muda de direção. Isso aqui está falso. Augusto, eu podia falar que o módulo é constante, né? Sim, galerinha. Como o movimento ele é uniforme,
o módulo ele seria constante. Mas percebe aqui que eu vou estar com direções distintas, então por isso que esse item não está legal. Eu vou te pedir para a gente pensar aqui, por favor, no nosso item 4. O módulo da velocidade linear da esfera A é menor do que da esfera B. Espera aí. Vamos pensar aqui em termos de velocidade. Essas duas vão estar com a mesma velocidade angular. Velocidade angular de A igual a velocidade angular de B, porque essa meninada está dividindo o mesmo eixo. Mais velocidade angular, ela pode ser escrita pela velocidade linear sobre o raio. Então, eu vou ter que VA sobre RA vai ter que ser igual a VB sobre RB. Nota que o raio de B é maior, então a lógica vai ser essa. Quem tiver maior raio vai ter que girar mais rápido para dar a volta no mesmo tempo de quem tiver menor raio, porque tendo menor raio vai ter menor velocidade. Então, essa quarta está corretinha. Com isso, a gente vai estar marcando, Bezão, letra C. Tio, então, sempre que eu tiver a ideia do movimento curvilíneo, tem que ter uma aceleração centrípeta? Tem. Se esse movimento for variado, o módulo da velocidade muda. Se esse movimento for uniforme, o módulo da velocidade é constante, mas a direção do vetor não. Então, o vetor velocidade se altera. Vou te pedir aqui para a gente pensar, por favor, nessa questão de número 11. Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema é formado por 4 engrenagens A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor, B e C estão presas a um segundo eixo e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas 2 das 4 rodas do carrinho. Nessas condições, quando o motor girar com uma frequência FM, as 2 rodas do carrinho girarão com frequência FR. Sabendo que a engrenagem A e a C, elas possuem 8 dentes, e que as engrenagens B e D possuem 24 dentes e que não há escorregamento entre elas, se a frequência do motor é de 13 Hz e meio, o que é que a gente pode falar a respeito da frequência das rodas? Muito bem, meninada linda. O que é que você vai perceber? Motor e A estão dividindo o mesmo eixo. Então, a frequência de A necessariamente tem que ser a mesma do motor. Mesmo eixo, tem que ser o mesmo número de voltas. Quando a gente faz isso aqui, eu vou te falar que essa frequência de A é de 13,5 Hz. Show? Perfeitinho até aí? Foi a primeira informação que a gente pegou pelo eixo comum. Agora, vamos adiante. Olha para A e B. A e B estão por encaixe. Então, para encaixar, elas têm que ter a mesma velocidade linear. E aqui eu já vou ganhar um pouquinho de tempo, tá? Para a gente escrever menos. V igual a ômega R e ômega é 2πf. Então, eu vou ter que 2π FA-RA, 2πf é o ômega, vai ser igual a 2π FB-RB, 2πf é o ômega B. A gente vai simplificar aqui os nossos 2π's e vamos agora fazer a devida substituição. O que é que eu vou te falar aqui? Tio Augusto, a frequência de A. A frequência de A, Bezão lindo, está com 13,5 rotações. E A tem 8 dentes. Aí o que é que acontece aqui? Eu vou te pedir para achar a frequência de B. E ele fala para a gente que B tem 24 dentes. Quando a gente faz isso, meu oráculo, você acabou de achar para o tio a frequência de B. B
tem 4,5 Hz. Mas o que é que você saca aí? A frequência de B, cadê? B e C estão no mesmo eixo, ó. Tem que ser igual à frequência de C. Na hora que você faz isso, você diz para mim, tio Augusto, C também vai ter a frequência de 4,5. Agora, nota que C e D estão por encaixe. Augusto, se C e D estão por encaixe, então eu posso falar que VC é igual a VD. Isso, deve falar isso aí. De novo, eu vou fazer aquela história que o V é igual a ômega R e o ômega 2πf. Olha só, eu vou ter ômega C RC igual a ômega D RD. Aí você já podia pular direto para o finalzinho. Aí quem é o ômega? 2π. Então eu vou ter 2π FC RC igual a 2π FD RD. Como 2π é constante, a gente vai estar simplificando. E aí eu vou ter o seguinte, meninada, frequência de C, 4,5 Hz. Cadê o raio de C? C tem 8 dentes, ó. C tem 8 dentes. Aí, tio Augusto, o que é que eu estou te pedindo? Frequência de D. E D tem 24 dentes. Na hora que a gente faz isso, oráculo lindo do tio, você acabou de falar para o tio Augusto que a frequência de D corresponde a 1,5 Hz. Se eu tenho 1,5 Hz, eu vou falar para você que a minha resposta vai ser o item A. Questão de número 12. No período da pandemia, as pessoas permaneceram mais em suas casas e necessitaram buscar academias para manter o seu corpo em movimento. Entre os aparelhos buscados está uma bicicleta ergométrica, que consiste em um mecanismo que tem uma engrenagem maior, na qual se encontram acoplados os pedais, e que transmite o seu movimento à engrenagem menor, que por sua vez tem o seu movimento ajustado pela rotação do freio. Imaginando que a relação entre os diâmetros das duas engrenagens é de 3 vezes, e que elas estão acopladas por meio de uma corrente ideal, atrito desprezível, podemos dizer que quando elas entram em movimento, então eu vou ter a ideia de atrito desprezível, mas eu vou ter a ideia aqui de nada de encaixe, nada de deslize, perdão, encaixe perfeito, tá? Então, na hora que eu fizer isso aqui, meninada, se eu chamar para você uma polia de A e eu chamar outra polia de B, o que é que eu posso te afirmar com certeza? VA igual a VB, não tenho que correr. Vamos para a alternativa. A velocidade escalar linear de um ponto periférico da engrenagem maior é igual ao ponto da engrenagem B. Ou seja, VA é igual a VB. Né, meninada linda? Letra A. A gente não precisa mais perder tempo com relação a isso aqui. Muito bem, vamos lá. Questão 13, estamos quase terminando. Questão 13, ele diz para mim, no parque de diversões, um carrossel gira com velocidade angular constante e os cavalinhos idênticos A e B estão posicionados conforme a figura. Raio de A menor do que o raio de B. Olha só o que é que a gente vai ter aqui, meninada linda. Essa galera, ela tá com o mesmo eixo. Quando eu estou com o mesmo eixo, eu vou te dizer que ômega do cavalinho A é igual a ômega do cavalinho B, né? Mesmo eixo. Mas, tio Augusto, na hora que eu ponho ômega, eu posso dizer que ômega é V sobre R. Pode sim. E aí eu vou ter que VA sobre RA vai ser a velocidade do cavalinho B sobre o raio de B. Agora, olha só o interessante aqui. Como elas têm que estar com a mesma velocidade angular, quanto maior for o meu raio, maior vai ter que ser a velocidade. Olha só que o A está mais afastado, então o A tem raio maior.
Poxa, A vai ter que ter uma velocidade linear também maior. B tem um raio menor, Augusto. Então ele vai ter que ter uma velocidade menor. É o único jeito aqui da gente deixar essa relação constante. Então, o que é que eu posso perceber aqui? Que a velocidade de A, ela vai ter que ser maior do que a velocidade de B. Augusto, eu posso chamar essa velocidade de qualquer letra, né? Pode sim. Então, vamos continuar aqui nossa questão, Bezão lindo. Considerando o mesmo carrossel, o que é correto afirmar? Tá. Considerando o mesmo carrossel, eu posso afirmar para você que as angulares vão ter que ser iguais, mas que A, por estar mais distante, vai ter que ter maior velocidade linear. Posso chamar a velocidade linear de K? Pode. Então, vamos lá. Ômega A igual a ômega B, show. Velocidade de A maior do que a velocidade de B, perfeitão. Letra C é a nossa resposta, Bzão, da nossa 13ª. Vamos à 14ª. Duas polias circulares 1 e 2, de raios respectivamente iguais a 20 e 30 centímetros, elas estão apoiadas sobre uma mesa horizontal e são acopladas como mostra a figura. Na superfície da polia 2 está desenhada uma seta vermelha indicando a posição indicada. A polia 1 fixa na mesa, e não gira, mas a polia 2 pode girar no sentido horário em torno do seu próprio centro e simultaneamente em torno de um centro da polia 1 sem perder contato e sem escorregar em relação a ela. Dessa forma, o centro da polia 2 percorre uma trajetória circular tracejada indicada na figura, que mostra uma visão superior das polias. Quando a nossa polia 2 der uma volta completa em torno de 1 e retornar à posição inicial indicada na figura, a seta em sua superfície entrará na posição, eu já coloquei aqui que é 2, mas por que é 2, tio? Vamos pensar aqui. Pessoal, eu vou pensar aqui em uma volta, tá? Na hora que eu der uma volta, o ΔS correspondente a uma volta equivale a 2πr. Beleza. Quando eu faço isso, Bezalminho, eu posso escrever o seguinte, ó. O ΔS da polia maior, que é a minha polia 1, vai ser 2π vezes o raio de A, que corresponde, esse raio de A, a 30 centímetros. Na hora que eu fiz isso aqui para você, eu estou te falando que em uma volta da polia 1 serão percorridos 60π centímetros. Agora eu vou te pedir para 2. Vai ser 2π R da 2. O R da 2 é 20 centímetros. Quando eu fiz isso, para cada volta da polia 2, a gente vai ter 40 centímetros. Agora, olha só um detalhe. Eu vou achar, Bezão, a relação entre os ΔS, tá? Para a gente ter aqui uma comparação. ΔS de 1 sobre ΔS de 2, eu vou só perceber aqui quantas vezes uma anda mais que a outra. Então, a ΔS de 1, 60π. A ΔS de 2, 40π. Π com π, 0 com 0 a gente vai simplificar. E aí, olha só o que é que eu vou perceber aqui, galera. ΔS1 sobre ΔS2 vai ser 6/4, né? 6/4 seriam 3/2. Então, ΔS1 sobre ΔS2 vai ter que ser o quê? 1,5.
Então, o que é que acontece aqui? Enquanto a polia 1 der uma volta, para que o ΔS seja equivalente, a polia 2 vai ter que dar uma volta e meia. Então, ela vai o quê? Na hora que ela der uma volta, ela vai voltar para cima, mas meia volta ela vai ficar para baixo. Por isso que a nossa resposta é o item B. E agora eu vou te pedir para a gente fechar aqui um pouquinho com a nossa questão 15. Em uma brincadeira de parque de diversões, o jogador dá uma tacada numa bola de sinuca e acerta frontalmente um alvo em movimento pendular com frequência de 1,5 Hz, como mostra a figura. Se a trajetória da bola estiver alinhada com o alvo no momento da tacada, um valor possível, então eu não vou ter certeza qual é, vou ver só qual é possível, para o módulo da velocidade média dessa bolinha em metros por segundo vai ser. Vamos entender aqui a ideia da questão, galera? O nosso pêndulo, ele está aqui em movimento oscilatório, tá? Ele vai e sobe. Aí, no momento inicial, isso aqui está alinhado. A bola vai indo. Quando essa bola da sinuca chegar aqui, o pêndulo está na mesma posição para ele ser atingido. Então, olha só. Como eu estou tendo movimento circular, qual é o menor número de oscilações que o pêndulo pode dar? O menor número possível. Se o pêndulo estiver muito lentinho, ele tem que ir pelo menos lá em cima e voltar para a bola bater nele. Na hora que eu percebi isso aqui, eu vou te dizer que o número de oscilações mínimos que eu posso ter é meia oscilação, Bezão. Meia, Augusto? É, porque uma oscilação completa ele vai sair do meio, vai numa ponta, volta para outra e retorna no meio. Ó. Uma oscilação completa ele sobe, volta e vem para cá. Mas no mínimo ele tem que ir só lá e voltar, ou só aqui e voltar. Então, no mínimo, ele vai ter que dar meia oscilação. Quanto a nosso pêndulo dá meia oscilação, a bola de sinuca vai ter que percorrer 1,20 m. Muito bem. Vamos agora pensar um pouquinho, Bezão. Período. Período ele pode ser dado como o intervalo de tempo pelo número de oscilações. Mas período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre a frequência é o intervalo de tempo sobre o número de oscilações. Ora, meninada, o que é que eu vou ter aqui, tio Augusto? 1 sobre a frequência de 1,5 vai ser o intervalo de tempo sobre meu número de oscilações. Tudo bem até aí? Vamos lá mais um pouquinho adiante. Então, eu vou falar para você que o intervalo de tempo que a gente vai ter, o ΔT, que a gente vai ter, ele vai ser dado por quem? Nosso intervalo de tempo, ele vai ser dado pelo número de oscilações dividido pela nossa frequência. Ah, tio Augusto, mas essa frequência aqui, eu posso colocar no mínimo, né, pensando em termos de intervalo de tempo mínimo. Então, eu vou falar o seguinte, ó. No mínimo, né, e voltar. O que é que eu vou ter aqui, cara? Eu vou ter meia oscilação pela frequência de 1,5. Meu pêndulo só foi lá e voltou uma única vez.
Então, pelo menos, nós vamos ter o quê? 1/3 de segundo. Perfeito? Mas, tio Augusto, quem é velocidade média? Velocidade, agora eu vou para a bola, vai ser distância pelo tempo. A velocidade da minha bola vai ser a distância de 1,2 metros pelo tempo de 1/3. Então, o que é que acontece aqui? Quando eu tiver o menor intervalo de tempo, eu vou ter a bola indo o mais rápido possível, certo? E aí o que é que vai acontecer? Qual é a velocidade máxima com que essa bola pode ser lançada? Essa bola pode ser lançada no máximo com 3,6 metros por segundo. Poxa, Augusto, mas não tem essa opção. Tá. Mas aí olha só um detalhe. Isso foi o número de oscilações mínimas. Mas o número de oscilações, ele pode ir aumentando para 1, para 2, para 3. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos aqui por tentativa, tá? O que é que vai acontecer agora? Pode ser, galera, que meu pêndulo dê mais oscilações. Se o meu pêndulo der mais oscilações, a velocidade ela vai ficar menor. Então, eu posso te dizer o seguinte, que a velocidade para um enésimo número de oscilações vai ser a minha velocidade máxima por esse número de oscilações. Eu te explico. Se a bola for muito rápida, o pêndulo tem que pelo menos uma vez e voltar. Se a bola for um pouquinho mais devagar, o pêndulo pode uma vez voltar e lá em cima e voltar de novo. Fez uma oscilação. A bola for mais devagar ainda, meu pêndulo pode fazer 2, meu pêndulo pode fazer 3 e assim sucessivamente. Quanto mais lenta a bola for, maior vai ser o número de oscilações. Então eu vou generalizar aqui, meninada, e vou dizer que a velocidade que eu vou ter aqui vai ser a minha velocidade máxima, 3,6, pelo número de oscilações que eu posso dar. E agora é tentativa e erro até a gente chegar onde eu quero. Tá? Então, eu vou botar aqui arbitrariamente alguns valores. Eu vou dizer pelo menos 1, 2 oscilações, 3 oscilações, 4 oscilações, 5 oscilações. Vamos experimentar até 6 oscilações. Ver se a gente consegue achar uma possível resposta. Se eu desse só meia oscilação, a velocidade seria 3,6. Não tem essa opção. Tá. Então, vamos falar o seguinte, tá? Se eu tiver pelo menos uma vez lá, então, essa minha velocidade que a gente já fez aqui para uma vez só, uma meia oscilação, tá? Então, quando eu estou botando aqui esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, são número de meias oscilações. Então, se eu der só uma meia oscilação, minha velocidade é aquela máxima, 3,6. Eu não tenho essa opção. Se eu der 2 meias oscilações, fui lá, voltei, fui cá e voltei. 2 meias oscilações, eu vou ter uma oscilação completa. Esse N que eu estou te botando aqui é o número de meias oscilações. Aí eu vou ter 3,6 dividido por 2, 1,8 metros por segundo. Ainda não tem essa opção, ó. Vamos ver se ele for uma vez e meia, tá? 3 meias oscilações. Então eu vou pegar 3,6 e vou dividir por 3. Eu vou ter 1,2 metros por segundo. Não rola ainda. 2 oscilações seriam 4 meias oscilações. Se eu fizer 4 meias oscilações, 3,6 por 4,
0,90 metros por segundo. Ainda não tem. Agora eu quero que eu tenha 5 meias oscilações, 2 oscilações e meia. Se eu fizer isso aqui, 0,72 metros por segundo. Vamos pensar em 3 oscilações, que seriam 3 meias oscilações. 0,60. Pessoal, das alternativas que a gente tem aqui, qual é a única que se encaixou? Ó? Se eu tiver 2 oscilações e meia, ou 5 meias oscilações. E aí eu teria letra E. Um abraço, bons estudos, até o próximo encontro.